Bom, galera, então de volta aí depois de muito tempo, bem na hora que eu começo, passo uma moto, pá, já estamos até acostumados, né? Bom, estamos aqui de volta então para nossas aulinhas de Python, até que eu chamo isso aqui de aula, mas tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é realmente muito importante para quem está estudando Python agora, para quem está conhecendo esse mundo da programação, que são os operadores, né? Então, de primeira, assim, a gente já consegue listar três tipos de operadores que são muito essenciais. Vamos passar por eles de pouquinho em pouquinho, beleza? Mas vamos começar aqui então, para a gente já engatar, certo? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho aqui duas variáveis. Eu tenho a variável x, que ela vou colocar aqui 4, por exemplo, e a variável y, que eu vou colocar 5, certo? Se eu colocar aqui, lembrando de novo, né? Eu tô aqui no Colab e tal, a gente criou esse notebook lá na primeira aula, tá? Então, se você não assistiu, link tá na descrição, vai lá, assiste, tá aqui no canal também. Você pode clicar no canal, entrar lá e assistir o primeiro vídeo, que é realmente muito importante, tá? Assista ele. Então, vamos imaginar o seguinte cenário: eu quero fazer a soma dessas duas variáveis, tá? A gente já viu um pouco sobre variáveis e tipos de dados, então já vou pular direto para a parte de operadores. O que que acontece? Aqui, vamos imaginar que eu quero a soma entre essas duas variáveis. É bem simples, né? Eu vou colocar aqui então x mais y. Eu vou ter o resultado. Epa, e eu já coloquei x maiúsculo. Beleza. Ó, então o que acontece? O que que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o que está na variável x, né, que é 4 no caso, vai pegar o que está na variável y, somar esses dois valores. Então, no caso que eu tenho 4 mais 5, vai retornar 9. Beleza. Então, esse operador que a gente está falando é o operador mais, né? Ele vai fazer a soma. Lembrando que, tá? Deixa eu até colocar esse exemplo aqui para a gente não confundir, tá? Vamos deixar uma coisa clara aqui. Esse operador de soma, ele não faz só soma. Deixa eu mostrar para vocês também o que que ele faz, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma frase aqui, frase um. Eu vou colocar aqui olá e na frase 2 eu vou colocar, sei lá, fulano. Perceba que é o seguinte, se eu colocar a frase um mais a frase 2, opa, frase 2, deixa eu até comentar o primeiro valor aqui, senão vai dar problema para nós. Olha só o que que vai acontecer, viu? Então, lembrando que, tá? Vamos deixar isso aqui bem explícito para você não se perder. Quando nós tivermos valores inteiros, valores flutuantes, tá? Se eu não me engano, tem outros tipos de valores também que são importantes para quando a gente for fazer soma. Vai somar. Então, se for um número, vai somar. Agora, se for um caractere ou se for uma string, ele vai concatenar, ele vai juntar essas duas coisas, tá? Então, tem que sempre lembrar disso aqui para não se perder, tá? Então, quando a gente for ver ali uma parte específica de string e tudo mais, futuramente para tratamento de dados, vocês vão perceber que esse operador é realmente bem importante para alguns cenários, tá? Então, avisa os dados, tá? Já de antemão já avisar isso aqui porque é importante. Outra coisa também que é importante de lembrar é o seguinte: você não consegue, em hipótese alguma, somar valores inteiros, né, valores de número, com uma string ou um caractere, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tentar fazer a soma de x com a frase 2, por exemplo, olha o que que vai acontecer. Jesus, não, estou escrevendo tudo errado. Perceba que vai dar um erro, né? Então, o que que ele vai falar? Não é suportável para esse cara aqui, você somar um inteiro com uma string, tá? Já deixando isso aqui bem lembrado, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui não pode ser feito. Ó, vou até colocar aqui um parêntese, ó. Não, não rola, tá? Não rola. Não dá certo. Você precisa lembrar. Vou até colocar um monte de exclamação aqui para você lembrar. Outro operador que é realmente muito importante para a gente fazer, para a gente aprender aqui é o operador de subtração, né? Então, o operador de menos, né? O que que esse operador de menos vai fazer?
ele vai subtrair dois valores, tá? Só nesse caso que eu vou dando uma modificada, eu vou colocar o y antes do nosso x, tá? E olha o que vai acontecer. Bom, você subtrai dois valores, certo? Não acontece isso com string, tá? String tem um caso específico em que o operador de soma ele vai concatenar os dois valores, mas se você tentar fazer uma string menos a outra, não vai acontecer nada, tá? Então você pode só seguir reto aqui. Esse operador sempre vai ser para inteiro. Vou até colocar aqui para ficar mais lembrando, para ficar mais fácil de lembrar, né? Serve tanto para números quanto para strings, certo? Nesse caso aqui, serve apenas para, opa, números, assim como os outros, ok? Então, sempre tem que lembrar desse detalhe aqui, certo? É bem simples esse operador, né? Bom, agora vamos imaginar que a gente quer multiplicar essas duas variáveis. Como é que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos utilizar, diferentemente da matemática, né, da notação matemática, que é aquele xizinho pequenininho, em alguns casos um ponto, ou então tem casos tipo que você faz parênteses, por aí vai. Então, cara, enfim, a imaginação é o que acontece, né? Então, aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai usar esse operador aqui, ó, o asterisco, tá? Tem que lembrar que é o asterisco, tá? Por que eu tô falando isso aqui? Porque tem casos que você vai encontrar na matemática que é o seguinte, você vai encontrar um 4 vezes 5, por exemplo, né? Que aí vai, no caso seria 20, alguma coisa do tipo. Tem casos em que você vai trocar por um ponto, né? Só que aqui na programação especificamente, você não pode colocar assim. Não, repito, não pode colocar dessa forma, tá? Isso daqui representa um float, tá? Mas tem casos que isso acontece. E até na própria matemática você pode ver um caso, por exemplo, dessa forma, né? Que os números que estão multiplicando, um deles está fora do parênteses, está dentro do parênteses. Só que nesse caso especificamente não é isso que acontece. Quando a gente está falando aqui da programação, você utiliza o asterisco, certo? Então, nesse caso especificamente, o que a gente vai ter? Ó, x vezes y, certo? Você executa e traz aqui o retorno, né? 4 vezes 5 vai dar 20 nesse caso. Bom, só tentar nessa parte que realmente é muito importante. Bom, agora vamos imaginar que a gente quer dividir esses dois valores, não é mesmo? Vamos fazer essa divisão. Para isso, o que você vai fazer? O operador, você vai usar esse operador aqui, ó. Operador de barra. Lembrando que aqui eu vou até colocar um negocinho na frente. Vou colocar um outro aqui de soma. Eu aqui vou colocar subtração. Aqui eu vou colocar multiplicação. E aqui eu vou colocar divisão, beleza? Só para a gente não se perder no meio do caminho. Então, mesmo esquema, né? Você coloca aqui as duas variáveis que você quer dividir, você tem um valor. Aqui é importante a gente lembrar uma coisa, tá? Aqui a gente vai entrar num combinado. O que vai acontecer aqui? Temos dois tipos de divisão dentro do Python, tá? Especificamente, você pode manipular da forma que você quiser para esse caso. O que acontece nesse caso aqui que eu tenho apenas uma barra? Ele vai fazer a divisão completa, tá? Então ele vai pegar 4, vai dividir por 5, vai pegar esse resultado, independente, vai pegar o resultado completo dessa divisão e vai jogar para você, certo? Agora, imaginamos um cenário onde você quer a divisão inteira desses dois números. Você não quer saber de resto de você. Na verdade, tem duas formas de você fazer isso, né? Uma que você pega o resto da divisão, uma que você pega o quociente da divisão, certo? Então, para a gente pegar a divisão inteira, o que a gente vai fazer entre esses dois números? Nós vamos usar o operador. É bem parecido, tá, com esse aqui, só que são duas barras. Cara, surgiu um treco aqui no meu dente, eu tive que morder. Ó, divisão inteira, certo? Divisão inteira, certo? Lembre-se disso. Uma barra, divisão completa, vai retornar um número completo. Divisão inteira, ele vai ser diferente, tá? Ele vai retornar apenas a parte inteira, certo? Deixa eu ver um jeito como é que eu vou explicar isso para vocês. O que ele vai estar fazendo aqui, certo?
Digamos que eu estou pegando, nesse caso que eu estou pegando 4 e dividindo por 5, certo? Nesse caso especificamente, o que que vai acontecer? Se eu tentar por algum motivo, não, vamos fazer o contrário para ficar mais fácil. Deixa eu vir aqui inverter. Opa! Deixa eu vir aqui inverter esse cara para ficar fácil a nossa vida. Ó, beleza, 1,25. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou pegando 5 dividido por 4, certo? Nesse caso especificamente, o que acontece? Para eu chegar em 5 usando 4, o que eu preciso fazer? Dá 1, né? 1, beleza? Então vai ficar 5 menos 4 dá 1 e tal. E a gente vai fazendo essa conta até chegar nesse 1,25, certo? Quando eu trago aqui para a divisão inteira, o que vai acontecer? Eu vou pegar 5, vou dividir por 4 normal, certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar esse mesmo 4. Pô, beleza. Eu preciso de uma unidade do 4 para chegar perto do 5. Tá de boa. 5 menos 4 vai dar 1. Esse é o resto da divisão. Se eu precisar, por algum motivo, colocar o ponto flutuante, ele vai parar aqui, certo? Então tem dois operadores aqui que a gente vai ver que fazem coisas distintas. O primeiro deles, o que a gente vai ter? Eu vou pegar só a parte inteira da divisão. Então, nesse caso que eu estou fazendo aqui, ele vai retornar apenas 1. Vamos ver isso na prática? Se eu pegar isso, dividir, fazer a divisão inteira com x, olha o que vai acontecer. Ó. Ele retornou apenas o 1, certo? Agora, vamos imaginar um cenário que vai ser muito importante, eu vou mostrar isso futuramente, que a gente quer pegar o resto da divisão, certo? A gente quer parar por ali. Se a divisão terminou e ela tem resto, então a gente quer retornar esse resto. Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar um operador que é o da porcentagem, certo? Aqui dentro do Python, da programação no geral, ele é chamado de módulo, certo? Eu sei, é um pouco estranho porque tem casos aqui, por exemplo, aqui no Brasil a gente não está muito acostumado com esse conceito de módulo, né? Só que quando você avança um pouco mais na matemática, você vai vendo esse conceito do módulo, tá? Mas que no final do dia é a mesma coisa de ser resto da divisão, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, resto da divisão. Vou colocar aqui para ficar fácil para não, certo? Resto da divisão. Então o que vai fazer? Se eu pegar 5 e fizer esse operador com 4, o que ele vai retornar no caso? Certo? O que vai acontecer aqui? Lembra que a gente falou que para chegar no 5 eu preciso de um 4? Então eu vou fazer 4 vezes 1 vai dar 4, né? Então 5 menos 4, 1. Perceba que o 5 é o único número. Então quando eu termino ele com 4, acabei minha divisão. Né? Então se ficar 5 menos 4 vai retornar 1. Mesmo esquema. Eu vou retornar 1 aqui. Porque o 1 é o resto da minha divisão. Coincidentemente aconteceu isso. Tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Módulo. Opa, mas aí quebrou meu negócio tudo. Ficou feio. Aí, beleza. Certo? Então, o resto da divisão entre 5 e 4 vai dar o quê? 1. Beleza? Agora, vamos imaginar que eu quero a raiz quadrada. Eu quero a raiz. Não, quero raiz não, Jesus amado. Eu quero a potência de dois números. Certo? A potência de um número, na verdade. Vamos imaginar que eu quero um quadrado de um número. Como é que eu vou fazer isso? Tem um operador que é próprio para isso, tá? Então você não precisa fazer gambiarra, por exemplo, que é fazer 4 vezes 4, por exemplo. Nesse caso, nós vamos utilizar um operador que é esse cara aqui, ó. Dois asteriscos, tá? Essa aqui é a nossa potenciação, ok? Esse aqui é a nossa potenciação, ok? Então vamos imaginar que eu quero eu quero fazer o valor de x, né, que é 4, elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? X, dois asteriscos, 2. E aí eu vou ter o resultado, que é 16, beleza? Porque aqui, a gente está fazendo o quê? 4 elevado, né? Elevado ao quadrado. Em outros, assim, em muitas notações digitadas, você vai encontrar dessa forma aqui, ó, 4 chapeuzinho 2, certo? Existe até linguagem de programação que a potenciação ela é feita por esse operador aqui, ó. Só que aqui, no caso, esse chapeuzinho ele tem outra função, eu vou explicar para vocês depois, certo? Mas na notação digitada, costuma ser assim.
Então você vai ver casos, por exemplo, de notação científica, que vai ser, por exemplo, 4 vezes 10 chapeuzinho 3, alguma coisa assim. Isso aqui quer dizer 4 vezes 10 elevado a 3, certo? Só que aqui, ó, quando a gente for falar de potenciação dentro do Python, eles vão usar dois asteriscos, certo? Então, basicamente, esses são os operadores matemáticos. Ah, mas como é que agora eu vou pegar a raiz quadrada desse número? Ó, você pode fazer de duas formas. Uma que eu gosto, que às vezes que eu acho mais prática, é fazendo a elevação por meio, por exemplo. Aí eu vou ter o resultado, né? Então, ó, perceba que eu vim aqui, ó. Peguei raiz quadrada de 4 vai dar 2, porque eu elevei a meio. Isso aqui é uma propriedade matemática, certo? Deixa eu botar meu 2 ali só para não dar bagunça. Só para não dar bagunça. Então, tem essa forma, mas também tem outra forma que a gente usa a biblioteca math, né? Então aqui eu vou até importar, então, import math. E, por exemplo, se eu quiser ser mais fancy e pegar a raiz quadrada dessa variável, usando essa bagaça, o que eu vou fazer? Math, ponto. E aí, cara, quando você apertar ponto, você vai ver essa pancada de função aqui que você pode usar para muitas coisas. Inclusive, dentro de Data Science, a gente vê bastante de alguns operadores aqui, inclusive, dá até para reconhecer alguns. Mas, ó, a gente tem a cosseno, asseno, por aí vai, né? A tangente. Tem outras funções aqui também para a gente arredondar o número, né? Tanto para cima quanto para baixo. Por aí vai. Seno e cosseno. Transformar número em grau. Fatorial de um número. Certo? Então tem várias coisas que você pode usar aqui. Log também, inclusive. Mas nesse caso especificamente eu quero a raiz quadrada, né? Então eu vou chamar a função sqrt, tá? Que no caso significa square root. Ou raiz quadrada em inglês, tá? Só para deixar bem explicado. Então, quando passar um x aqui como operador, ó, beleza, né? Só que você precisa ficar atento, tá? Se você passar o dedinho aqui, tem até alguns casos que isso acontece. Deixa eu até ver se isso acontece dentro do Python também. Eu que tô ficando doido. Deixa eu ver. Ah, não, beleza. Então, outras linguagens que ele reclama disso. Se eu não me engano, eu tô confundindo com Haskell, que no caso ele reclama quando a gente tenta colocar um inteiro na raiz quadrada. Mas você pode usar basicamente isso aqui, né? Você pode usar os operadores normais, ou às vezes você sente a necessidade de algumas funções matemáticas específicas, você pode importar essa função, essa biblioteca math, beleza? Agora, eu preciso mostrar para vocês aqui os operadores de atribuição. O que são os operadores de atribuição? Digamos que agora você queira pegar aquele x que era 4. Eu vou até trazer ele de volta aqui, ó. Você quer pegar aquele x igual a 4, só que agora você quer fazer umas operações usando esse x. Você quer modificar esse valor desse x futuramente, certo? Então, o que você costuma fazer? Fazer isso aqui, ó. X vai receber agora o valor de x vezes 2, por exemplo, né? Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Ó, eu vou vamos printar o valor de x aqui. E ó, beleza, 8, né? Então eu modifiquei o valor da variável. Primeiro eu atribuí 4, depois eu atribuí o valor antigo dele vezes 2. Só que para eu não precisar fazer isso, deixa eu até fazer um negócio aqui para ficar mais simples, né? Deixa eu fazer aqui x mais 2 de começo, só para a gente facilitar a nossa vida. Então, você vê que eu vou ter o resultado, né? Esse agora é o novo valor de x, que é o 6. Se você ficar fazendo isso também, vai somando 2 infinitamente até a hora que eu quiser. Mas, basicamente, tem uma forma mais resumida de você fazer isso, tá? Como é que você vai fazer isso? Para você não precisar ficar repetindo esse x aqui, ó. Você vai pegar o valor, quer dizer, você vai pegar o operador que você quer usar e você vai tirar ele daqui. Vou até aproveitar, vou tirar esse x daqui também e vou passar aquele valor, vou passar aquele operador para trás do igual, certo? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui nada mais é, isso aqui é a mesma coisa que fazer x igual a x mais 2, tá? Mesma coisa, é igual fazer isso, tá? Igual a, mesmo esquema, certo? Se eu rodar, vai dar o mesmo valor, certo? Então eu tenho
esse operador aqui, mas eu posso ter, né, a lista de operadores, é basicamente todas as de operadores aqui, né, que a gente usou, todos esses operadores matemáticos, e você colocar eles antes desse valor igual, certo? Então, todos os valores que eu tenho, todos os operadores de atribuição que eu tenho, vão ser o mais igual, eu vou ter o menos igual, eu vou ter vezes igual, né? Deixa eu ver outros aqui. Eu tenho esse aqui também. Deixa eu até confirmar um aqui, que eu tô meio em dúvida se ele de fato tá existindo aí. Deixa eu ver se ele existe. Beleza, ele tem. Ok? Então eu tenho esse aqui também, certo? Ó, deixa eu até fazer esse aqui também pra gente testar. Ah, esse aqui também, ó, esse aqui também existe, tá? Nesse caso aqui, que ele vai retornar? Ele vai retornar zero, né? Então, mesmo esquema. Tem esse aqui também. E temos o da. Temos a potenciação. Eu sei que fica meio feio, né? Fica meio estranho, mas é a vida, acontece. Certo? Então, esses são os meus operadores de atribuição. São todos eles, ok? Deixa eu até colocar o mais aqui, porque eu estou mais habituado com ele. Porque eu acho que é estranho quando tem esse negócio. E a gente também tem os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, eles são muito fundamentais, eles são muito importantes para todo caso. Aqui eu vou colocar operadores lógicos e também vou colocar os de comparação, tá? Porque são quase a mesma ideia, tá? Não são a mesma coisa, mas são a mesma ideia, certo? Na verdade, eu vou colocar eles separados aqui. Eu acho que vai ser mais produtivo se a gente fizer isso, né? Então a gente coloca aqui operadores de comparação, né? Deixa eu até pegar aqui para ficar mais fácil a nossa vida. Ok, beleza. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de operadores lógicos, eu tenho uma gama simples até de operadores lógicos que eu posso colocar. O primeiro deles é o E-lógico, certo? Se você já estudou um pouquinho de lógica, você vai entender o que é isso aqui, tá? Mas, ó, é o E-lógico, que aqui dentro vai ser o nosso AND, certo? O que é o AND? Eu estou falando que é alguma coisa e a outra, certo? Então vamos imaginar no cenário que eu vou ter duas condições, certo? Eu acho que primeiro eu vou precisar apresentar. Eu vou apresentar primeiro, às vezes, o de comparação, porque você não vai ter problema. Eu tô achando que vai ser mais produtivo se a gente fizer isso. Ah, não, depois eu apresento para vocês. É isso. Aqui é tudo no improviso, sem roteiro, sem nada. E às vezes eu viro uma bagunça. Mas enfim, vamos colocar então aqui o E lógico, certo? Então vamos imaginar, agora vamos pegar nosso X ali, que a gente colocou lá atrás, e vou colocar ele true, certo? Vou colocar aqui o meu Y, gente, vou colocar true também, certo? O que vai acontecer quando eu fizer isso? Se eu pegar X e coisar isso aqui com Y, o que vai acontecer? Ele vai tornar true, certo? Porque o E lógico, o que ele vai fazer, tá? O E lógico tem várias, assim, tem umas pegadinhas que você precisa ficar bem atento com ele, tá? Só para deixar claro, às vezes não só com ele, mas com os outros operadores que a gente vai apresentar é o seguinte. Tem mais do que eles, mas esses são os três principais aqui do Python, certo? Que a gente acaba acostumando mais no dia a dia, a gente também está acostumado a usar eles em SQL, por exemplo, para fazer consulta em banco de dados. Então, vamos trazer aqui o E lógico, certo? O que acontece? O E, ele só vai retornar verdadeiro se as duas condições que eu coloquei também forem verdadeiras, certo? Então, ele só vai fazer isso. Eu vou colocar um exemplo prático aqui, ó. Fulano tem 18 anos e tem carteira, certo? Então, o que que acontece? Se a pessoa tem 18 anos... Não, peraí. Deixa eu pensar numa frase melhor, que fica mais fácil. Requisito para dirigir, né? Então, requisito para dirigir. Ter 18 anos e qualquer outra.
outro requisito para dirigir, né? É ter dinheiro para a CNH, certo? Então, o requisito para gente dirigir é o quê? Eu ter 18 anos e ter o dinheiro para a CNH. Se eu não tiver 18 anos, mas eu tiver dinheiro para a CNH, o que que vai acontecer? Eu não vou poder tirar, eu não vou poder dirigir, né? Por quê? Porque eu não tenho 18 anos ainda. Eu posso ter o dinheiro, mas eu não tenho 18 anos. A mesma coisa vale para o outro lado, né? Se eu tenho 18 anos, mas não tenho dinheiro para a CNH, então eu não posso dirigir, porque eu não vou ter carteira para dirigir, certo? Agora, num cenário que eu tenho 18, que eu não tenho 18 anos, não tenho dinheiro, aí que eu não consigo tirar mesmo a carta, e aí que eu não consigo mais mesmo dirigir, certo? Então, nesse caso especificamente, você tem que usar nesse caso aqui, você pode usar o elógico, certo? O elógico é importante para esses casos aqui. Então, veja que eu só posso dirigir se eu completar as duas condições. Ter 18 anos. Vamos imaginar um caso, né, que eu tenho 18 anos. Vamos atribuir esse aqui ao X e esse cara aqui ao Y, certo? Então, eu tenho 18 anos e tenho dinheiro para a CNH, então eu posso dirigir, certo? O outro operador que a gente tem aqui, deixa eu até copiar essa estrutura aqui, vou colocar aqui embaixo. É o ou lógico, certo? O ou lógico, aqui no Python, vai ser o OR. Então, vamos imaginar um outro caso aqui, certo? Requisito para fazer faculdade. Qual que é o requisito para fazer faculdade? Passar no Enem, certo? Ou pagar, peraí, pagar uma particular, certo? Então, qual que é o requisito que eu tenho para fazer faculdade? Eu posso passar no Enem, né? Eu posso passar no Enem, não necessariamente eu preciso pagar uma particular, mas se eu passar no Enem, eu já posso fazer faculdade, independente se eu vou pagar particular ou não. Eu posso chegar e pagar uma particular. Preciso ter passado no Enem? Não, certo? Então eu tenho esses dois caminhos. Ou eu vou entrar numa federal, por exemplo, pelo Enem, ou eu vou entrar numa particular pagando mensalidade. Posso fazer as duas coisas? Você pode. A diferença do ou para o e é que ele é o contrário. Então vamos imaginar o seguinte cenário: se eu não passei no Enem e nem posso pagar uma particular, então eu não posso fazer faculdade, né? Porque é o único caso que eu não posso mesmo. Mas numa situação que eu tenho um, ou tenho outro, ou tenho os dois, ele tá tudo certo, beleza? Vou até mostrar esse comportamento aqui para vocês. X or Y, certo? Ó, você vai ver que vai retornar true. Mas se eu colocar, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu não passei no Enem, mas eu posso pagar uma faculdade, eu posso pagar uma particular. Então, se eu posso pagar uma particular, pelo menos, eu vou fazer uma faculdade, certo? O mesmo vale pro de baixo, né? Então, peraí, deixa eu copiar esse aqui, né? Então, ó, vamos imaginar esse cenário aqui. True e false, certo? Então, se eu passei na faculdade, mas não paguei a particular, eu estou fazendo faculdade, certo? Passei no Enem, então eu posso simplesmente ir. Agora, se eu não passei no Enem se eu não passei no Enem e não passei na faculdade, não passei não posso pagar uma particular, aí eu não posso fazer faculdade, né? Porque nesse caso eu não tenho como. E também temos o nosso famoso não lógico, né? Tava coçando o olho aqui, por isso que eu demorei. Nós temos também o não lógico. Opa, mas aí foi tudo errado. O não lógico, que é o famoso not, certo? O not, o que que ele vai fazer? Ele simplesmente tem a função de inverter o valor booleano, certo? Então ali, ó, o nosso x, ele é false. Se eu fizer not x, olha o que vai acontecer. Ele inverteu, certo? Então, com o not, tudo que é falso vira verdadeiro, tudo que é verdadeiro vira falso, certo? Então você precisa lembrar disso aqui. Agora, os de comparação são mais legais, porque eles permitem você ter uma gama de resolução de problemas muito maior, e eles são bem bacanas nesse ponto.
vamos trazer o primeiro aqui. Deixa eu só retribuir aqui o x sendo 4, né? E o y igual a 5, só para a gente fazer algumas coisas. Então, vamos começar pelo operador mais simples. O operador igual, igual, que no caso é o igual. Aqui que tem uma diferença, você tem que lembrar sempre. Um igual representa apenas que eu estou fazendo com que uma variável receba um valor. Então, x recebe valor, certo? Só que nesse caso aqui, quando eu fizer x igual a y, na verdade, o que eu estou fazendo? X igual a y. Só que esse operador especificamente, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente retornar se os dois são iguais, né? Nesse caso, não. Mas se o x for igual a 5, por exemplo, olha só, ele vai tornar um verdadeiro, ok? Temos também o operador diferente, certo? O diferente, no caso, é uma exclamação do lado de um igual. Esse aqui é o diferente. Então, se eu quiser saber se esses dois são diferentes um do outro, o que eu vou fazer? X, exclamação igual a y. E aí eu vou ter verdadeiro, né? Porque o 4 é diferente do 5. Se eu colocar 5 aqui, olha, então aqui é falso, né? Nesse caso aqui, porque 5 não é diferente de 5, certo? Vamos voltar aqui. Temos também o operador, temos outro operador aqui que é o seguinte. Opa, cadê minha cola? Aqui. Temos o operador maior, né? Maior. Ou, né? E também temos o maior ou igual. Maior ou igual. Tem que sempre lembrar deles, tá? Eles fazem funções diferentes. É importante que você tenha noção. Eu vou te mostrar a diferença entre os dois, tá? Digamos que eu quero x, saber que o x, se o x é maior que o y. O que eu vou fazer? X, operador de maior, y. False, né? Por quê? 4 não é maior que 5. Mas aí que tá a diferença entre esse operador e esse operador. Se eu colocar 5 aqui, ele vai continuar retornando falso. Por quê? Porque 5 não é maior que 5. 5 é igual, né? Agora, se eu colocar 6, aí o jogo vira, né? Porque 6 realmente é maior que 5. Só que se eu colocar o operador de x maior ou igual, lembra disso, pelo amor de Deus, você não vai querer passar raiva com a ordem desses negócios, tá? É sempre nesse caso aqui, ó. O maior vem antes do igual, o menor também vai vir antes do igual, certo? Lembra disso, por favor. Então, ó, vamos ver aqui se o x é maior ou igual a y. Ah, ainda não é, porque 4 não é maior ou igual a 5. Mas se eu colocar 5, aí vai dar verdadeiro. Por quê? Porque o 5, no caso, o x é maior ou igual ao y. Ou seja, 5 é maior ou igual a y. Certo? Se eu colocar 6, também vai retornar verdadeiro, né? Porque 6 é maior ou igual a 5. E agora a gente também tem a versão contrária deles. A versão contrária é o operador de menor. Vou colocar aqui, ó. Menor. Vou trocar aqui. É o mesmo esquema, galera. Mesmo esquema. Não vai ter muita coisa de diferença aqui não, tá? Mas, ó. Mesmo esquema. Só que nesse caso aqui vai ser verdadeiro. Por quê? Eu tô falando que o 5, nesse caso aqui, ó. 5 é maior ou igual a 4. Se a gente for pegar na ordem da esquerda para a direita, eu tô falando que o 4 é menor ou igual a y. E é uma verdade. Se eu colocar 5 aqui, ele vai continuar retornando verdadeiro, porque o 5 é menor ou igual a 5. Se eu colocar 6 aqui, aí vai dar o contrário, né? Porque agora o 6 não é menor ou igual a 5. Beleza? Então, basicamente, é isso que temos por enquanto, meus senhores. Esses aqui foram os nossos operadores. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Dúvidas? Pode colocar aí nos comentários, a gente vai interagindo e vai trocando uma ideia, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Dá seu like aí, fazendo favor. Ajuda demais aqui na divulgação. E prepare-se para o próximo negócio, porque agora vai começar a ficar um pouquinho mais legal. Né? A gente viu aqui sobre os operadores, é uma parte meio chatinha mesmo.
mas agora vai ficar divertido, vai dar pra fazer uns programas legais. Beleza? Um forte abraço pra vocês, até mais e falou!